Cara, esse é o ponto. Eu vou trazer um pouquinho pra questão do Luxemburgo, desses técnicos mais, assim, de mais nome, vamos dizer assim. O que esses caras tinham? Você falou que via treino. O que de fato, assim, pra nossa audiência entender, o que eles tinham de diferente ali? Você sabe, consegue traduzir pra gente? Então, eu acho que eles tinham sacadas que elas vinham de ter jogado, de ter convivido com pessoas, com jogadores de excelência, de ter visto muito jogo. O Luxemburgo, por exemplo, quando ele pega o Rincon e recua o Rincon para ser volante. Ele era camisa 8, jogava muito bem, Mas ali, cara, ele acha uma posição pro Rincon, o Rincon vendo o jogo de frente, assim, cara, nossa. Posição física, entende? Né? Eles tinham você funciona melhor aqui e tal, de entender o que está acontecendo no campo, de entender como aquele jogador pode render mais. Então, eu acho que naquela época, óbvio, eles estudaram também educação física, mas o Filipão é formado em educação física, o Luxemburgo também. Então, eles aprenderam coisas, certamente, na faculdade. Mas eles tinham algum conhecimento empírico que vinha de ter jogado, de ter convivido com esses caras, de ter visto, vamos dizer assim, um período de auge do futebol brasileiro. O Luxemburgo jogou com o Zico, com o Júnior, contra, naquela época dele, vendo os grandes times, o Roberto Dinamite do outro lado, esses caras todos, né? Falcão, e é isso que você vai aprendendo. E outros caras que eu não posso deixar de citar aqui, o Minelli, por exemplo, foi um treinador espetacular, Rubens Francisco Minelli, né? De sacadas, né? De entender que a preparação física ia ser fundamental no futebol, já ali no meio da década de 70, né? Antes dele, um cara também que não é tido muito como um grande treinador, vai mais pro lado do personagem, mas foi um grande treinador, com o Oswaldo Brandão, que eu escrevi o livro dele e tal. O Brandão tinha sacadas geniais, já percebia coisas antes, né? E aí você vai entrevistar os jogadores que atuaram com ele, os caras falam assim, pô, ele dava padrão de jogo a um time em meia hora, entendeu? Era uma outra época, que você não ensinava na faculdade o futebol, mas você aprendia naquela vivência. Então, a fusão desses mundos, eu acho que ela pode ainda salvar nosso futebol. Porque, cara, eu comentei a final da Copinha ontem, um jogaço, um jogo maravilhoso. Mas você faz um exercício aí, todo mundo, pega uma final de Copinha dos anos 90, anos 80. Outro esporte parece. Que tinha de drible, que tinha de tabela. Era um jogo diferente, né? Hoje parece também mecânico, tudo, né? muito repetitivo, muito... Eu acho que não se pode tirar a ousadia dos jogadores. Aí você vai ver os jogos da Premier League, da Champions League, os caras estão driblando lá, tem ultrapassagem, tem tabela, tem triangulação. Por que eles fazem lá e a gente não faz aqui, né? Acho que você falou também, e o Luxemburgo fez com o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos é o Sérgio Ramos, o cara do Luxemburgo. Esse é só um detalhe, então, né? Ele tinha umas sacadas, assim, o Vanderlei tinha umas sacadas, e às vezes a gente brincava com ele, eu tenho muita amizade com ele, brincava assim, você escalou o time errado no primeiro tempo. Tinha gente que falava que era verdade isso. Falava que para arrumar no segundo dizer que você era bom. Ele fala, vocês são tudo maluco e tal. Mas assim, o Tele nem era, eu vou falar para você assim, o Tele nem era um grande estrategista, mas ele armava tão bem o time dele. O time dele funcionava tão perfeitamente. E ele melhorava os jogadores. Acho que esse talvez seja a principal função do técnico. O pintado técnico do Velho Clube hoje. Quando ele chega no São Paulo, quando ele sai do São Paulo, ele é outro jogador. A gente via os treinos, ele enchia o saco dos caras. Os caras ficavam por aqui com ele. Mas você vai conversar com os caras hoje, como eles agradecem a ele. Ele ensinava os caras a dar um passe, a virar o jogo, a cruzar. Eu tava no treino do Cafu, famoso treino do Cafu. Famosa essa aí. Cara, não era só eu, tinha um monte de gente vendo treino, porque naquela época a gente via treino. E os caras não acertavam o cruzamento e tal. Vai, cruza o senhor aí. Ele foi lá cruzar. Ele e o Valdir de Moraes. O Valdir de Moraes. Cara, parece piada o que eu vou falar. O Valdir de Moraes e o Tele, eles tinham um joguinho, uma brincadeira no CT de São Paulo. Eles penduravam um cesto de lixo, assim, amarravam na grade e ficavam chutando a bola pra dentro do cesto de lixo. Você não faz ideia do nível de acerto desses caras. Assim. Já eram mais coroas. Já coroa, assim. Impressionante o jeito de bater na bola. Então, eu acho que isso principalmente na base tem que ter isso. Né? Base é montar jogador, é formar jogador. E você vê, ontem o jogo foi muito bom, o Cruzeiro com o São Paulo, tem ótimos jogadores ali. Mas você vê alguns jogos da base, alguns jogadores da base que sobem pro profissional, cara, com um caminhão de defeito técnico. Isso é inadmissível. Acho que a base, e também é uma opinião minha,
A base tá mais preocupada hoje em ganhar títulos do que formar os jogadores. E ganhar título e vender jogador, né? Eu acho que é muito isso, né? O negócio acaba se impondo, né? Muito. Aí já desde muito cedo, o moleque aí tem 7, 8 anos, já tem empresário, já tem contrato e tal. Rede social bombando. Não pode, cara. Ele é uma criança. Ele tem que ser criança. Lembro de uma história que o Muricy contou quando ele foi pro Flamengo. Ele foi ver uns treinos da base do Flamengo, né? Tempo que eu trabalhei com o Muricy lá no Sport TV. Ele tava contando, Nori, fui lá, 10 minutos, tinha um cara já com loja, falando, vai estourar, tal. Não, aí ele perguntou, e a bola? Quando é que eles vão jogar bola? Não, porque tem que controlar a carga, isso aqui, o Muricy, não, acabou isso aí. Esses caras são moleque, crianças, eles têm que ficar com a bola, eles têm que jogar bola. Gostar da bola. Eu acho que essa é uma função da base que a gente acaba perdendo. Tá. Será que tá aí nesse detalhe, então? Porque aquela velha pergunta que a gente sempre faz, por isso que não existe mais camisa 10? Eu acho que assim, o camisa 10 acabou morrendo, eu acho que por uma necessidade do jogo, né? Do jogo, uma necessidade tática e competitiva do jogo. Aqui no Brasil, você teve uma época que se formava muito volante, cara, tinha que ser combativo e tal, essas coisas. Essas coisas de marcar, cobrir lateral e tal. E o camisa 10 passou pro imaginário nessa época como um cara lento, que não combatia e tal. E não é nada disso, né? O próprio Ganso foi vítima desse tipo de preconceito, né? E são jogadores geniais, espetaculares e tal. E talvez o camisa 10 de hoje não seja mais o camisa 10 que a gente se acostumou a ver até os anos 80, 90 e tal. Ele é um outro tipo de jogador. Mas ele pode ser o cara cerebral, vamos dizer, não ligando o número ao jogador, à função, mas muitas vezes você tinha cara que não jogava com a camisa 10 e era camisa 10. O Pelé jogava com a 10 e nunca foi meia armador. Embora ele fosse tudo que ele quisesse. Tal. O Zico jogava com a 10, mas era muito mais 8 do que 10. Então, você tem um Toni Kroos, um Modric. São os caras que dão o ritmo, né? Que entendem, opa, agora não é hora de acelerar. Agora é hora de segurar, agora vamos segurar. E esse jogador tá morrendo na base, porque o cara forma, talvez com uma necessidade ou uma cobrança do próprio clube de vender muito rápido. Preciso me adaptar, porque esse cara tem que vender para o mercado europeu, ele tem que fazer isso e aquilo. E a gente deixou de formar jogador. Eu falo há muito tempo, tem gente que fica maluca comigo, que as escolas de futebol estão morrendo. Tá ficando tudo igual. Você tinha a escola brasileira, que era aquela coisa, né, do improviso, do drible, da arte, né, o cara que do nada tirava uma jogada maluca, o chute do Nelinho, o chute do Éder, a falta do Zico, o calcanhar do Sócrates. Você tinha a escola argentina de aproxima e toca e tabela, aquele jogo de muita técnica. Aymar. A escola velha inglesa, que morreu pro bem do futebol, né, que era aquela coisa horrorosa, só de cruzar. Nem a Escócia mais joga desse jeito. Você tinha a turma lá do Danúbio, que eles falavam a escola do Danúbio, primeiro a Áustria, depois Iugoslávia. Timaços de muita técnica. A escola alemã, eficiência com muita técnica. A Holanda, que sempre tinha ponta. Carrossel. Então isso aí tá morrendo, tá todo mundo jogando muito parecido hoje. A Espanha hoje tem uma escola, né, que eu acho, que às vezes é meio chata de ver até. Sim. Irrita, porque toca. Cadê o gol? Mas assim, eu imagino que seja desesperador jogar contra a Espanha. Porque você não pega na bola. Tá correndo atrás da bola, né? O tempo inteiro. Até grandes seleções. Sim. Quais são os últimos camisa 10 que você consegue falar assim, pô, esse aqui era um 10 clássico? O Ganso, acho que. Eu me lembro assim. Você acha? Desse estilo que a gente se acostumou aqui a ver, talvez no Brasil, o Ganso. Talvez Everton Ribeiro, não. Então, o Everton já é diferente, né? Diferente, né? O Ganso era uma coisa assim bonita de ver jogar, né? Clássico, né? Levantava a cabeça, um passe pra cá, um passe pra lá. O Arrascaeta, ele é mais um Zico, né? Sem comparar, pelo amor de Deus, que pra mim, depois do Pelé, o melhor foi o Zico dos brasileiros. Mas ele tem um pouco dessa função, né? Pica o jogo aqui e tal, só que ele é mais perto da... Difícil. Você falou dois aí que acho que foram os dois últimos mesmo, o Alex e o Ganso, né?